Bolsonarista é assim. Adora ditar regra para os outros. Adora se dizer da moralidade, da ética, mas não justifica nos seus atos aquilo que fala. Vocês ficam falando que são contra o Lula, que são contra o lulopetismo, que são contra o Estado perdulário, que são contra uma série de coisas. São contra, inclusive, a saúde pública, são contra a educação pública. Vocês só são do contra. A favor só do mito. Porque aqueles que vêm aqui para dizer que o Estado brasileiro é gigante são aqueles que se calam quando há o escândalo do cartão corporativo aí. Daí o cartão corporativo pode porque ele usou menos que o Lula. Porque vocês são assim, ele roubou menos, então ele não é ladrão. Quando na verdade a ética, a moralidade só indica quem é ou não quem faz, e não importa a quantidade. E no caso do Bolsonaro, nós sabemos que ele levou joias, por exemplo, que não lhe pertenciam. E tem que devolver. Quem devolveu porque pegou. E vocês falam em ética, mas não conseguem explicar até hoje os 51 imóveis, né, a origem dos 51 imóveis comprados com dinheiro que vocês não sabem dizer aonde é a origem do dinheiro. Tem um ou outro que diz que é do trabalho da família e tal, que o trabalho que o Bolsonaro teve. Vocês falam em Estado perdulário, mas o seu Bolsonaro, o ídolo de vocês, tem aposentadoria como presidente da República e a aposentadoria como deputado federal. Será que não há muita aposentadoria para o Bolsonaro? Que inclusive usou cartão corporativo e vocês dizem na cara de pau que ele pode usar porque ele usou menos que o Lula? Mas não é para não ser usado o cartão corporativo, na verdade? Se vocês acham que o Estado é tão grande, tão gigante, e que talvez o dinheiro usado para comprar, né, coisas fúteis pelo cartão corporativo não poderia ser usado, inclusive, para termos mais saúde, mais segurança, mais educação? Vocês são contra o pobre na universidade, vocês são contra a escola pública, e são contra, inclusive, a segurança pública. Por quê? Porque vocês falam, mas aquilo que vocês falam não se escreve, não se sustenta, porque vocês falam coisas que não têm sentido algum. A não ser para vocês. A não ser para vocês. Vocês falam e se silenciam porque vocês são assim. Vocês são seletivos na crítica de vocês. Vocês vêm aqui e falam e criticam a gente. Vê quando a gente vai lá e faz um vídeo contra o Lula, mostrando as incoerências do Lula, se aparece algum bolsonarista lá para criticar o Lula e para mostrar. Não. Sabe por quê? Porque no fundo vocês concordam com a agenda econômica do Lula. Vocês adoram a agenda econômica do Lula. Vocês se dizem patriotas, mas querem vender a Petrobras. Vocês se dizem patriotas, mas aceitam a agiotagem em cima do aposentado. Vocês se dizem patriotas e aceitam que os bancos mandem nesse país. E quando nós falamos de rentismo, vocês fazem a mesma cara idiota do lulista que diz que isso é uma invenção da nossa cabeça. Não. O que é invenção da nossa cabeça? O que será a invenção da nossa cabeça, se não a constatação de que quem hoje está ocupando a cadeira de presidente da República, seja o Luiz Inácio ou o Jair, seja quem quer que seja, quem esteja lá é fantoche do mercado financeiro. Mas quando a gente fala isto, vocês vão dizer que é blá blá blá, porque só não faz blá blá blá, o ídolo morde vocês. Vocês são anti-Ciro Gomes, vocês atacam o Ciro Gomes 24 horas. Porque eu tenho visto aqui, vocês têm raiva do Ciro, só não tem raiva do Lula. Do Lula que vocês dizem que tem raiva, na verdade não é a raiva, é um afeto que vocês têm. Por quê? Porque eu digo uma coisa, lulista e bolsonarista se merecem. Vocês se merecem. Vocês são mais do mesmo. Eu só acho que o Brasil não os merece. Eu não os mereço. Não os considero. E tenho nojo de vocês. Nojo! Para não dizer outra coisa. E, portanto, quando eu vejo os comentários aqui de gente dissimulada, falando em coisas que não sabe o que estão falando, gente que vem aqui criticar funcionário público sem entender qual a função do funcionário público, o que significa um funcionário público de carreira, o que significa um cargo em comissão.
Vocês que se falam tanto em estado inchado, mas se calaram, por exemplo, com os militares de pijama que ganharam muito dinheiro no governo Bolsonaro, que vocês tanto defendem. Aí vocês ficaram em silêncio. Vocês se silenciam porque a crítica de vocês, assim como a crítica lulista, é seletiva. Mas não é seletiva no sentido de eu estou selecionando aqui porque eu quero entender a coisa. Não, é seletiva porque quem seleciona a crítica chama-se hipocrisia. No fundo, lulista e bolsonarista são embebidos na hipocrisia daqueles que fazem na política um circo armado. E nós é que somos os palhaços, porque ainda vocês ficam enchendo o saco do Ciro, porque o Ciro votou no segundo turno no Lula. Só falta daqui a pouco dizer que a derrocada de vocês foi por conta do voto do Ciro. Como fazem os lulistas de 2018 que botaram para perder e disseram que a culpa é do Ciro ter ido para Paris, quando o Ciro não tinha obrigação nenhuma de estar naquele palanque, quando o Ciro também nunca esteve no palanque de 2022 e não ia estar nem no governo Lula. Se estivesse realmente comprometido com o Lula, vocês acham que o Lula não queria ter um quadro né, qualificado como o Ciro no seu governo? Mas Ciro está no governo Lula? Não está, mas você fica insistindo numa narrativa mentirosa de que Lula, né, de que Ciro estão juntos, o que vocês sabem que não é verdade. Mas é aquela história, vocês acreditam tanto na mentira que a verdade vocês nunca vão passar por ela. Por quê? Porque vocês são a plena representação da mentira. Por isso eu repito, eu tenho nojo de lulista e bolsonarista.